Muito bom dia, senhores. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir o vídeo. Eu vou, tô postando aqui as turmas que eu leciono, vídeos no YouTube, até para facilitar, não tem mais tempo de gravação, corre-se menos risco de falhar e tal em relação à postagem. Então eu vou colocar aqui para vocês de acordo com a matéria, a gente tem aqui vai evoluindo, né? Fazer vídeos, tentar fazer vídeos menores aqui com cada um dos conteúdos, até para dar tempo de vocês assistirem, captarem, olhar no CPC, né? E sempre antes assistir a aula, por favor, leiam o CPC, né? Uh, Leiam o material de apoio que está ali no EVA, então tem ali um resumo auxiliar para vocês, né? E tá geralmente com esse nome. A gente teve aqui, seguindo hoje, a gente vai falar sobre a prova pericial. A gente já falou na aula passada sobre a prova, anteriormente a documental, depois mais recentemente a oral. Então vocês vão falar da prova pericial, está no 464 e seguintes do CPC. A prova pericial que nós já falamos também tem previsão, de que pode ser feita por 3 formas. Então o próprio CPC fala, que ela pode ser por exame, vistoria ou avaliação. Nós já falamos cada uma delas no que consiste. Exame de pessoas, avaliação é saber o valor de cada bem, né? E vistoria, quando você pretende analisar o estado daquele bem, especialmente aí quando a gente fala de bens imóveis. O que tem a perícia? Lembrando para vocês que a prova pericial nada mais é do que você utilizar uma pessoa com conhecimento técnico muito específico para analisar os fatos, aqueles fatos que estão sendo debatidos em juízo. Eu falei, por exemplo, o exemplo da própria questão de direito médico, erro médico. Como é que eu vou saber se aquela técnica foi adequada? Se aquela forma que ele operou, fez uma incisão no paciente foi correta ou não? Se aquela sequela que deixou é ou não, faz parte do procedimento. Então isso, o juiz precisa ouvir um médico especialista naquela área que está sendo objeto do debate. Se é ginecologista ou obstetra, vai ter que ser um ginecologista ou obstetra. A gente sabe que essas áreas são muito específicas na medicina. E também tem nas outras áreas de engenharia, mecânica, tudo isso pode ser utilizado o perito. Até se você olhar ali no CPC, ele fala que o juiz pode, isso eu estou falando do 464, parágrafo 2º, substituir a perícia, por uma prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. O que é isso? Na verdade, a perícia ela é bem complexa e cara. Eu falei para vocês, a perícia, por exemplo, de engenharia não sai por menos de 10 mil. Pode ser 15, 20, 30, dependendo da complexidade dela. A médica também, 4, 5, 8, 10 mil. Então depende muito das horas trabalhadas pelo perito, e isso muitas vezes não tem como custear. Às vezes também não, mas a pessoa tem gratuidade da justiça e ela que o ônus da prova é dela. Aí o juiz muitas vezes intima para fazer gratuito, para o Estado pagar posteriormente, ou a União pagar posteriormente, e os peritos não querem fazer realizar essa prova, dizem que por motivo de foro íntimo, e isso vai demorar muito o processo. Então, assim, se o juiz puder fazer de uma outra forma, existe em alguns casos a prova técnica simplificada, que está no parágrafo 2º do 464. Parágrafo 2º do 464. Isso que consiste? Casos de menor complexidade. Por exemplo, o juizado especial civil utiliza da prova técnica simplificada, quando for necessário. Casos, por exemplo, de computadores. Um caso você comprar um computador que tem um problema na hora de ligar, um equipamento, um eletrodoméstico, um liquidificador, casos menores, de menor monta, e geralmente está no juizado especial, ele pode pedir opinião técnica simplificada. O que é isso? Você simplesmente ele consulta um especialista por e-mail, dizendo, você tem como analisar esse objeto, ele pode ir até a casa da pessoa analisar, ou ele pode fazer até através de quesitos, de perguntas, algum questionamento. É comum fazer isso? É comum fazer aquilo? Como é que se porta um computador quando tem esse tipo de problema de falha no HD? Então são pequenas perguntas que ele faz, ou até pode
fazer isso por videochamada, pode fazer isso uma consulta por e-mail, e ele vai responder de forma mais simples, por isso prova técnica simplificada. Não precisa de assistente técnico, não precisa marcar data para isso, é só uma opinião que o magistrado colhe. Então, casos de menor complexidade, isso claro que depende do entendimento do juiz, pode ser feito através dessa prova técnica simplificada, tá? Que é diferente da perícia. Perícias são casos mais complexos. E aí, como é que funciona a perícia? Né? Assim que o juiz define se vai ter ou não a perícia, ele nomeia um expert. E aí diz aqui no 465 que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará o prazo para a entrega do laudo. Então ele é obrigado a pegar alguém especialista, o antigo código não mencionava isso, então muitas vezes você via uma pessoa que não é da área dando opinião, né? Isso gerava uma série de nulidades, então vai ter que ser especialista naquilo. Né? Por exemplo, se for uma falha na construção da churrasqueira do prédio, né? Nas churrasqueiras de todos os apartamentos, foi mal feita. Isso gera um transtorno, né? E às vezes acaba no judiciário, ele vai contratar um engenheiro especialista que tenha, né, especialidade nessa área de churrasqueiras, chaminés, etc. E tem isso, né, na engenharia, eu já vi. Então, nomeou um expert, e aí você vai ser intimado, né, ele vai dizer, olha, nomeio fulano, que é especialista nessa área, e vai abrir prazo para você, no 465, parágrafo 1º, em 15 dias, né, você tem que arguir o impedimento ou suspeição do perito, pode ser que você entenda que tem um parentesco, alguma amizade com outra parte, indicar assistente técnico, então ele vai poder, né, é uma figura esse assistente técnico, e isso geralmente eu cobro em prova. O assistente técnico, na verdade, ele é um perito da confiança da parte, ou seja, ele é um expert, alguém da área, que é contratado, que é escolhido pela parte. Então, diferentemente do perito, que ele é auxiliar do juiz e tem que ser imparcial como juiz, esse assistente técnico não, ele tem que jogar a meu favor. O autor tem o assistente dele e o réu pode ter o assistente dele. É uma faculdade, né? Não é obrigatório ter assistente técnico. Vocês vão ver aí que muitas vezes o cliente não tem condições de contratar ou não quer contratar. Ele diz, não, eu confio no perito, confio no auxiliar do juiz. Então deixa sem assistente técnico. Mas é facultado, né, que ele coloca ali, indicar esse assistente técnico. Num caso desse de engenharia, que eu estava dando exemplo ali da chaminés, eu posso pegar um engenheiro, um arquiteto da minha confiança e dizer, você vai acompanhar os trabalhos. O assistente técnico, na verdade, vai me ajudar também a mastigar as questões técnicas, porque o advogado também não entende. Então, vai fazer, inclusive, ajudar no inciso 3, que é apresentar quesitos. O que são quesitos? Na verdade, são perguntas que eu faço a serem respondidas pelo perito. Né? Então, é muito comum as pessoas indicarem o assistente técnico e depois apresentar quesitos. E essas perguntas que eu quero que o perito responda, geralmente são formuladas pelo próprio assistente técnico, ele tem mais condições. Claro que a gente quebra muito galho, né? O advogado muitas vezes vai atrás, pesquisa sobre a matéria, a gente às vezes tem uma noção e acaba o advogado sem assistente técnico, porque a parte não tem condições ou não quer contratar, confia no perito, vai lá e o advogado mesmo monta os quesitos, às vezes com a ajuda até do cliente, né? Se é um cliente da área, né? Algumas vezes o cliente meu médico diz, não, deixa que eu faço os quesitos e não precisa de assistente técnico não, eu acho que é desnecessário. Então ele não nomeia um colega dele como assistente, não quer pagar ninguém para ser assistente e ele mesmo me ajuda a formular os quesitos, que são as perguntas que o perito vai responder. Por exemplo, né, a questão de quesitos, nesse caso ali da chaminés, que eu falei dos prédios, ele poderia formular, né, da seguinte maneira: as chaminés construídas no prédio tal foram construídas dentro do padrão ABNT, dentro das melhores técnicas de engenharia? Isso tudo são quesitos, são perguntas que o nosso, né, que o perito vai ter que responder no laudo dele. Então, vocês vão ver que, resumidamente, vocês vão ler o CPC, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, vocês vão notar que a ideia aqui do próprio CPC é primeiro nomear o perito, depois as partes indicar assistente técnico, né, ou levantar algum vício no perito, de impedimento de suspeição, e os quesitos.
Depois que esses quesitos vão para, né, o perito, ele vai estipular os honorários dele, porque ele vai ver, poxa, são bastante quesitos, a causa é complexa e tudo mais, então vão vir 2 assistentes técnicos aqui incomodar, né? A gente brinca, né? Obviamente eles vão para fiscalizar, mas ele vai lá, estipula os honorários, né? E junta, né? Às vezes o juiz pede, se ele já não conhece. Hoje em dia a maior parte dos juízes já tem uma banca, né? Tem um documento onde vários peritos se candidataram para atuar como perito naquela área. Então ele só escolhe dentro daqueles ali, é da confiança dele, não é sorteio, ele pode chegar e dizer, ó, só gosto do fulano, então vai pegar o fulano. E aí ele vai indicar os honorários e as partes vão se manifestar, tá muito alto, não tá. Então tem todo um passo a passo, até que chega na hora da perícia. Então geralmente o perito designa uma data da perícia, por exemplo, no erro médico, às vezes para analisar o paciente, a autora que ajuizou um processo por erro médico, o perito vai querer examiná-la. Né? Então ele vai pedir para marcar um dia no consultório dele ou algum outro lugar. Tem fóruns que tem uma sala para atendimento de paciente, para fazer perícia médica. Então ele vai analisar, ou no caso da engenharia, ele vai agendar um dia e hora para ir lá verificar as chaminés, né, as churrasqueiras dos prédios, e aí os assistentes podem acompanhar né, a análise dele, seja por exame, vistoria ou avaliação. Então vão lá acompanhá-lo em tal dia, tal hora. Depois ele vai ter o prazo, né, fixado pelo juiz para apresentar o laudo pericial. Então o documento, né, vamos dizer assim, a prova pericial, ela é materializada através do laudo pericial. É como se fosse um documento que é entregue pelo perito. Isso eu chamo de laudo pericial. Né? E aí outras curiosidades ali que vocês vão ver no próprio CPC e no material eu alerto, né, que pode substituir o perito quando ele não tiver conhecimento técnico, ele não responder quesitos de forma fundamentada. Então tudo isso faz parte da prova pericial. Se o perito não souber esclarecer muito bem, né, as dúvidas das partes, do juiz, ele pode ser intimado para comparecer em audiência de instrução, aquela audiência final, ele comparece e vai ser ouvido. Ele vai ter que esclarecer algumas coisas que de repente ficaram, né, sem aprofundamento por parte dele. Tá? Então isso é basicamente, né, a prova pericial. Ela é fundamental, e tanto que a gente já viu em outra aula, né, na aula presencial, que inclusive, né, não existe peso entre provas. Né? O juiz tem que avaliar as provas de acordo com o entendimento dele, a equidade, a experiência e tudo mais. Só que em questões técnicas ele é obrigado a se valer, ele não pode passar por cima da prova técnica. Né? Então, não dando preferência a uma prova a outra, mas não pode deixar de realizar uma prova pericial quando a questão é técnica, né? E não seja de conhecimento do juiz. Então, sob pena de nulidade. Então, vocês vão ver que é muito comum anular processos, anular sentenças em recursos, utilizando de recursos, por cerceamento de defesa. Ou seja, não fez uma prova pericial e era fundamental fazer. Tá bom? Qualquer dúvida vocês têm ali, né, como entrar em contato comigo. A gente vai marcar uma data e hora para acessar ali também ao vivo, para vocês tirarem, né, online as dúvidas, ou mandem por e-mail, mandem, né, pelo mural ali. A gente vai trocando ideia e não quero, né, que vocês percam o conteúdo. Leiam o CPC, leiam o material e aí a gente vai, né, acompanhando aí até quando acabar essa quarentena. Eu não quero que você tenha prejuízo, então entre em contato, sanem as dúvidas, né? E lendo o material de apoio e o CPC, isso vai ficar bem mais claro e complementa depois com o vídeo, tá bom? E é claro, estou à disposição para responder qualquer quesitos, né? As perguntas de vocês que são como quesitos, né? Para sanar as dúvidas aí de vocês, tá certo? Um abração.